para ministrar essa noite. É uma honra, né? Falar do amor de Jesus, ministrar a palavra de Deus em um evento assim. A gente se verdadeiramente alegra o coração. Quando a Márcia me fez o convite, eu ainda falei: Márcia, obrigada pela confiança. Ela disse assim: mas eu não confio em você, eu confio na unção. Eu falei: então somos duas, vai dar certo, porque eu também não confio em mim. Eu confio no Senhor, que é poderoso. Eu confio naquele que nos alistou para a batalha, porque Ele sim adestra as nossas mãos para a batalha. Vamos ler e agradecer ao pastor, a pastora Clara, né, dizer aos irmãos que a palavra de Deus anunciada no tempo certo, ela traz grande resultado. E depois que essa cantora cantou, que eu conheço desde pequenininha, eu senti que vai ficar melhor. O negócio de Jesus começou a operar. Nós entramos no clima daquilo que Deus nos quer. Entramos no início da presença de Deus. E que nessa noite nós possamos dar lugar a Ele. Porque a palavra de Deus será anunciada. E se nós abrirmos o nosso coração, nós vamos receber algo de Deus nesta noite. A qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. Até aqui. Quando a Márcia me passou esse tema, até falei para ela: Márcia, mas que tema gostoso. Porque antes de falar do tema, né, não vendo, mas assim, a gente ama ao Senhor, a gente primeiro precisa falar de Pedro, um apóstolo marcante, um apóstolo um tanto quanto, um discípulo um tanto quanto, como é que se diz, problemático, um discípulo por muitos incompreendido, mas um discípulo trabalhado pelo amor, um discípulo que verdadeiramente deu lugar para que o Senhor viesse trabalhar em sua vida. Pedro andava com Jesus. Esse autor é Pedro, discípulo de Jesus. Um dos primeiros a ser chamado, ali quando pescava. Aquele a qual Jesus convidou para não mais ser pescador de peixes, mas pescador de almas. Aquele a qual Jesus olhou e não viu como os homens o viam. Mas quando Jesus olhou em Pedro, e ele encontrou alguém a qual pudesse mudar a história através do amor. Alguém a qual poderia renunciar a si mesmo para conhecer o amor de Cristo. E Pedro já inicia sua carta de maneira tão assim diferente, que ele inicia sua carta se apresentando. No capítulo 1 ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele já começa ali a se apresentar. Ele diz quem ele é. Mas Pedro antes não se conhecia como deveria se conhecer. Porque para se amar, precisa primeiro se conhecer. Ninguém parte a amar alguém sem antes se conhecer. E Pedro era um discípulo que precisava se conhecer. Pedro era um discípulo que achava estar pronto para tudo, mas na verdade precisava se preparar. Porque Pedro, quando ele se encontrou com Jesus, ele apresentava Jesus, e ele não negava a sua ignorância, ele não negava quem ele era, ele dizia quem ele era. Quando ele não entendia, ele perguntava. E Pedro, vendo a dificuldade daquele evangelho anunciado por um simples carpinteiro, porque amar não é fácil. Amar é uma das qualidades a qual o Senhor mais admira em nós, mas também a mais difícil. Porque em 1 Coríntios 13 diz que o amor é sofredor. E as epístolas de Pedro falam sobre um sofrimento mediante a fé. Um sofrimento em Cristo. Mas ele era um discípulo que não estava disposto a sofrer. Porque quando Jesus foi levado ao monte para orar, porque já era chegada a hora. A Bíblia diz que Jesus orou, foi orar, e quando voltou, achou Pedro dormindo de tristeza. Pedro estava já dormindo.
Jesus disse, nenhuma hora podeis vigiar? Então Pedro dificilmente estava ali despertado para algo. Mas Jesus, ele chamava a atenção de Pedro em tudo. Pedro perguntava. Pedro não achava fácil amar. Porque ele chegou para Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Ele já quis dizer assim, 7 vezes? Jesus disse, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Pedro, ele tinha consigo um falso entendimento. E muitas vezes nós apresentamos a presença de Deus com um falso entendimento. Às vezes nós aceitamos Jesus e achamos que a palavra de Deus tem que se adequar àquilo que nós... mas eu acho... Mas você não acha nada. Você precisa fazer como Pedro. Você precisa perguntar para Jesus, ouvir a resposta de Jesus e compreender através do Espírito que trabalhou na vida de Pedro. Não adianta vir para a igreja hoje e achar que você já sabe alguma coisa. Não adultere a palavra de Deus segundo os teus preceitos, segundo aquilo que te interessa, segundo aquilo que traz um bálsamo momentâneo para a sua dor. Mas viva a palavra de Deus como ela é. E mediante o conselho deste homem, nós vemos que a epístola de Pedro era um homem ignorante, era um homem que quando tinha que refutar, Jesus disse, eu vou lavar os pés. Ele disse, o meu não. Ele refutou com Jesus. E a palavra refutar é questionar. Ele questionou. Mas Jesus, se eu não lavar teu pé, eu não tenho parte contigo. Ele, opa, então lava também minha cabeça. Jesus disse, não precisa. Então Pedro, irmãos, ele era um discípulo, um apóstolo, que ele não se permitiu não ser trabalhado. Ele permitiu com que o Senhor Jesus trabalhasse em sua vida. E Jesus, conhecendo a natureza de Pedro, falou, Pedro, Satanás me pediu para vos peneirar, como trigo. Mas quando tu te converteres, Pedro, converte também os teus irmãos. Jesus conhecia e sabia quem era Pedro. Talvez você está vivendo dias que você está parecendo a história de Pedro. Sou ignorante, meu entendimento é um falso entendimento. Talvez você chegou aqui nesta noite e a ficha caiu-lhe. A carapuça lhe serviu certinho. Você está dizendo, essa irmã está falando umas coisas que a carapuça está servindo em mim. Eu quero te dizer que o questionar de Pedro não afastou Jesus dele. Eu quero te dizer que Pedro ter refutado Jesus não afastou Jesus dele. Eu quero te dizer que a dificuldade em Pedro em amar, em falar para Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, não afastou Jesus dele. Pelo contrário, Jesus se interessou pela vida daquele homem. E Jesus não desistiu de Pedro nem depois de ter havido a ressurreição, nem depois de ter ressuscitado. Ele não desistiu de Pedro. E o interessante é que Pedro foi tão trabalhado que a ficha de Pedro só caiu. A ficha dele só caiu no momento em que ele percebe o que ele havia feito. Pedro estava disposto a morrer por Jesus, mas não morreu. Pedro estava disposto a tantas coisas, porque ele estava entregue a um falso entendimento, mediante a uns sentimentos desordenados na vida de Pedro. Pedro não se conhecia, Pedro fazia o que queria, Pedro ia onde queria, fazia o que queria, falava o que achava que tinha que falar. Pedro precisava urgentemente de um encontro com Deus. Ele andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus, chamado por Jesus, mas ele ainda não conhecia Jesus. Ele não era convertido, porque quem disse isso foi Jesus, não foi a irmã Vanessa. E eu glorifico a Deus pela vida de Pedro, porque Pedro, ele era semelhante, ele era um homem leigo, ele não tinha formação religiosa. Pedro era um homem que ele, entre os tais hoje, um pescador, era um homem humilde, era um homem que não tinha intelecto, ele não tinha formação alguma teológica, mas quando o homem cai em si, e a Bíblia diz que quando ele falou com Jesus, Jesus disse assim, Pedro, ainda hoje tu me negarás antes que o galo cante. Quando isso se sucedeu,
e que ele viu que havia negado a Jesus, a Bíblia diz que ele praguejou. Ele não somente negou, ele praguejou. Ele se excedeu em maldade. Mas a Bíblia diz que quando Pedro caiu em si, chorou amargamente. Depois do choro, nasce um novo homem. Quando o homem cai em si, chora amargamente, aí nasce um novo homem. Um homem capaz de amar ao Senhor Jesus e por ele entregar a própria vida. Um homem capaz. A irmã deve estar pensando assim, mas é culto de irmãs, a irmã Vanessa falando disso. Mas eu vou chegar lá. Porque ouvir conselhos de quem foi trabalhado por Deus é coisa tremenda. Quando você ouve conselho de alguém que não passou pela enfermidade, dizer, Jesus cura, é meio complicado. Mas quando você ouve de alguém que foi trabalhado por Deus, que recebeu de Deus a dádiva do amor, você começa a acreditar que verdadeiramente os propósitos de Deus, ele se firma. E aquele discípulo ignorante, que cortou a orelha de Malco, do soldado, que foram ali prender Jesus, a gente observa que esse discípulo, ele estava pronto a agir, mas ele não estava pronto a buscar o verdadeiro entendimento. Ninguém busca o verdadeiro entendimento e a essência da palavra sem antes ser trabalhado por Deus, pelo Espírito. Então Pedro, ele passou todo um processo. Ele perguntava, ele questionava, ele queria entender. E eu vejo que esse homem foi preparado por Deus para nos ensinar o que é amar a Deus sem vê-lo. Porque enquanto ele esteve ao lado de Jesus, ele não compreendia isso. Mas quando Jesus se foi, que ele se encontrou ali sem Cristo, o amor de Cristo alcançou. E ele observou que verdadeiramente aquilo era verdadeiro. O amor a Deus nos faz ensinar uns aos outros. Quer ter a marca de Cristo? Tem a marca para ensinar, para receber novos convertidos, para falar do amor de Cristo através da sua própria testemunha de vida. Foi isso que Pedro fez. E o interessante é que aquele soldado, aquele apóstolo totalmente ignorante, depois de tudo isso que ele passou, ele escreve na epístola de 1 Pedro, ele escreve lá no capítulo 3, agora eu vou começar, ele começa no capítulo 2, e ele diz assim no 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Em outras versões diz que pela prática do bem, vós venceis a insensatez dos insensatos. É isso que Pedro estava dizendo. De repente, mudou-se. Após um choro, após o cair em si, Pedro começa a transformar. É a metamorfose da mudança do amor de Deus. Pedro começa a mudar. Ele começa a pensar diferente. Ele começa a buscar conhecimento. Ele começa a observar o conselho de Paulo, crescer na graça e no conhecimento. Pedro começa a deixar de ser aquele homem totalmente ignorante e começa a se voltar para a palavra. Tanto que a epístola de 1 Pedro tem muitas coisas que ele diz que está no Novo Testamento. E ele deixou um conselho para nós, mulheres de Deus. Irmãos, quando eu li esta passagem, eu senti tremores por dentro de mim. E eu quis entender por quê. Porque a palavra ela é viva, quando aplicada com verdade. A palavra de Deus precisa ser aplicada nos dias de hoje mais do que nunca, na minha e na sua vida. E a área em que nós precisamos de socorro é a área dos nossos sentimentos em Cristo. Sabe o que Pedro diz no capítulo 3? Ele dá vários conselhos de um homem louco, sem direcionamento, nem sequer um comportamento social Pedro tinha. Ele começa a dizer sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Aquele homem se torna um pastor amoroso.
Aquele homem começa a se preocupar até mesmo com a vida conjugais dos casais. Aquele homem começa a despertar em si o entendimento para anunciar a Jesus Cristo através das nossas vidas. Porque não existe outro meio de anunciar o amor de Cristo sem amar. Não existe outro meio de anunciar que Ele liberta sem sermos libertos. Não existe outro meio, nós somos testemunhas de Cristo por onde passarmos. Pedro tomou esse conhecimento. E olha o que ele diz sobre Sara. Vou começar a falar um pouquinho para as irmãs agora. Que ele diz assim, capítulo 3, verso 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Se vocês pararem para pensar o que Pedro está nos dizendo através desse versículo, que nenhum espanto é esse que ele está dizendo para nós, para que Sara não temia. Era o espanto. Em outras versões diz perturbação, da infidelidade, das finanças, que trata em desestruturar o emocional das mulheres de Deus. É a vida conjugal, é a vida familiar. Porque mulher, ela pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo dias onde precisamos de um socorro imediato de Deus. Precisamos acreditar nisso aqui que Pedro está nos dizendo. Sara foi uma mulher que sabia o que era ter sido permitida levar cativa, calada. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que Abraão fez um trato com Sara. Falou, Sara, eles vão vir, você é uma mulher formosa, bonita, e você vai ser levada. Porque se eu disser para eles que eu sou seu marido, eles vão me matar. Porque você é uma mulher formosa. Mas Abraão se esqueceu que ele estava fazendo um tratado, não era com um homem. Abraão se esqueceu que ele estava falando com uma mulher que tem sentimentos, uma mulher que precisa se sentir protegida, uma mulher que precisa se sentir segura com seu marido. Mas não foi isso que aconteceu com Sara. E sabe o que eu aprendo aqui? Por que Sara não temeu nenhum espanto? Porque ela confiou no Senhor e se permitiu ser levada sem abrir a boca. Ela foi levada. E a palavra de Deus diz que aquele homem não tocou em Sara, porque o Senhor disse para ele não tocar. Mulher de Deus, ela não é dominada pelos sentimentos. Sara não se permitiu, embora ela fosse uma mulher que tivesse sentimentos, ela fosse uma mulher emotiva, ela fosse uma mulher com a dependência do esposo, mas ela não se permitiu ser dominada por sentimentos. A mulher de fé, ela é dominada, sabe por quê? Pela fé. A mulher de Deus, ela é dominada pela fé naquele que a chamou, pela fé naquele que a determinou e afirmou esse chamado. Nós estamos vivendo os dias, irmãos, em que as mulheres estão entregues sentimentalmente ao fracasso. E nós precisamos despertar para os conselhos de Pedro. Nós precisamos intentar isso em nosso coração e acreditar que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quem confia, espera. Quem confia, silencia. Quem confia, acredita que por mais que as coisas não estejam como a gente gostaria, existe um que é maior que todos nós e que governa todas as coisas. E que Ele não nos deixará sem resposta. Esses dias eu preguei e eu falei, irmãos, nós estamos vivendo dias em que as mulheres estão destruindo a vida sentimental dos filhos sem enxergar. Não estão vivendo a palavra, não estão confiando como deveriam confiar. Nós vemos belas, lindas para a casa de Deus, mas às vezes por dentro estamos vazias da fé. Em Provérbios 15, 14 diz assim, o coração sábio busca entendimento,
mas a boca do tolo se enche de estutícia. Precisamos nos encher da presença de Deus, da essência de Cristo. Pedro sabia muito bem o que estava dizendo. Talvez você está aí no banco inquieto. Eu quero te convidar nesta noite a pedir Jesus para sacudir você, para pedir Jesus para tirar de você aquilo que precisa sair, a incredulidade. Como é que vamos acreditar? Aquela viúva que clamou por Eliseu, era muito melhor. Queriam levar os filhos daquela mulher como escravo. Aquela mulher quis ver um milagre dentro da casa dela. Aquela mulher não se permitiu. Ela foi até o homem de Deus e disse: ó, tu sabes que meu marido temia teu servo e temia o Senhor. Ela disse para Eliseu: resolve o meu problema. Resolve, porque eu preciso ver um milagre dentro da minha casa. Clama. Precisa de um milagre, clama por ele. Não desiste, acredita, o milagre vai acontecer, a obra vai ser firmada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós estamos desistindo, a sociedade está entrando em colapso. São meninas de 12, 13 anos se comportando como que fossem mulheres. A mente nem se formou ainda. E nós estamos permitindo tudo isso entrar, às vezes, dentro das nossas igrejas. Família sem estrutura alguma. O sangue de Jesus tem poder, igreja. Convide as suas filhas a temerem ao Senhor. Convide elas a viverem esta palavra. Esses dias eu estava lá em casa, eu comecei a ler 1 Tito. E comecei a ver como é que deveria ser o comportamento de filhos de pastores. Eu comecei a ajoelhar e a orar e a chorar na presença de Deus. E eu chamei meu filho e disse: vem cá, Mateus, vem cá, ajoelha aqui comigo. Vamos aqui, vem cá ler comigo 1 Tito. E eu falei para ele como é que era o proceder, não desobedientes. Comecei a falar para ele o que diz em 1 Tito. Eu falei: ensina mais o que Deus tem nos demonstrado, que não queremos mais sofrer, não queremos mais pagar preço algum. Que amor é esse? Que permitimos o escândalo vir à nossa porta por nada. Que amor é esse? Que nós não renunciamos a nós mesmos. Então nós precisamos despertar, igreja, que o ensinamento de Deus nas nossas vidas hoje vale por toda uma vida. Vale pela vida dos seus filhos, vale pela vida dos seus netos, e vale pela glória de Deus sobre a sua casa. Quantas de nós, às vezes cansadas, nós simplesmente pensamos em parar, mas o Senhor nesta noite está nos dizendo assim: levanta, ergue a tua cabeça, porque eu, o Senhor teu Deus, vou te dar vitória. Não interessa a causa, não interessa o problema, mas o nosso Deus não está com o ouvido tapado. Nós precisamos acreditar nas coisas inéditas de Deus. Nós precisamos acreditar no impossível de Deus sobre a nossa vida. Pedro talvez não estivesse preparado, mas o milagre aconteceu. Ele se transformou. Ele transformou-se em um novo homem. Vamos ouvir o conselho de um novo homem. Vamos ouvir o conselho de alguém que sabe o que está dizendo. Que era um observador da vida. Era um homem que olhava em todos os ângulos, embora não compreendesse talvez ângulo nenhum naquele momento. Mas através daqui, ele sabia muito bem o que estava nos dizendo. Eu quero te dizer nessa noite: não tema espanto algum que vier contra a tua vida. Porque confiar quando tudo está bem, meu irmão, o ímpio faz isso. O povo aí fora faz isso. Eu quero ver confiar é quando tudo está dando errado. Eu quero contar um sonho, uma revelação que eu tive para a igreja. O Senhor tem me cobrado, não sei se eu estou falando com a igreja espiritual. Estou falando com a igreja espiritual que ainda acredita num Deus que faz a obra, que nos governa,
que nos direciona. Porque Pedro, enquanto era natural, Deus não fez nada. Amataravassai. Mas quando Pedro decidiu viver o sobrenatural, as coisas começaram a acontecer. Eu estava montando a Diários da Giovana, que eu monto toda noite. E eu senti como uma nuvem de demônios pairando e voando. Eu falei, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a suar frio. E o Senhor disse para mim assim, estende a tua mão para a casa de fulano e ora. Eu falei, o sangue... Irmãos, quando eu tentava levantar a mão, mais eu me arrepiava e eu sentia a opressão do inferno dentro daquele quarto. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E com muita dificuldade eu levantei a mão. Eu estendi e eu orei. E eu repreendi aquilo. Jesus disse, repreende a separação. Estende as mãos. E naquele instante, aquela revelação foi muito forte para mim. Mas eu não entendi. Eu não estava entendendo o que Deus estava tentando me dizer. Porque nós não estamos preparados para a revelação de Deus. Nós estamos cru para Deus. E nós precisamos buscar a presença dEle. Para que as revelações do céu caiam sobre nós. E que nós possamos lutar contra os principados e potestades. Que está tentando destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor disse, foi a Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E ali, irmãos, eu tive aquela revelação e eu passei dias orando. Porque eu senti que tinha algo a mais ali. E Deus disse para mim assim, intercede pelos casais da minha casa. E não é qualquer casal, não. São casais de obreiros da minha casa. E eu falei, misericórdia. Quando eu entendi o que Deus me disse, o que é de gente que Deus tem levado a mim, conversado comigo, às vezes falado comigo pelo WhatsApp, pedido conselho, oração, falando a situação, irmãos, não é brincadeira. Mulheres de Deus, é tempo de guerra. Mulheres de Deus, é tempo de não temer espanto algum pelo joelho, não é pela nossa força não, mas é tempo de orar, é tempo de buscar. E quando o Senhor me disse isso, o Senhor falou para mim que nós precisamos colocar a igreja em oração. Que nós precisamos despertar o povo dele. Para que nós possamos entender e interpretar o que Satanás está armando contra a igreja. Mas o Senhor já nos garantiu vitória através do sangue dele. Mas o Senhor nos revela. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. E Ele sabe, como disse o Vanderlei, o clamor de uma mulher e de um homem de Deus faz grande diferença diante da presença de Deus. Mas é guerra, nós não estamos em paz. Nós estamos vivendo uma guerra. Pedro aceitou o desafio e saiu dessa história, reconhecido pelos outros. No capítulo 4 de Atos, verso 13, nos diz que os homens, quando viram Pedro, eles se admiraram. Vou ler para os irmãos só para a gente encerrar. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. E se você está com Jesus, faz grande diferença. Se você está verdadeiramente com o Senhor, vai fazer grande diferença. É sinal que você ama ao Senhor. É sinal que você está marcado por Ele para ser vencedor. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. O recado de Deus hoje é confiar para se dizer que ama. Vamos confiar no Senhor. Como quem diz, Senhor, eu confio no Senhor e eu amo. Eu confio no teu agir e eu amo. Eu quero convidar aqui à frente você que sentiu que essa palavra falou ao seu coração, que sentiu que essa palavra de alguma forma entrou em seu coração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos terminar com oração e eu vou passar para a Márcia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que sentiu que a palavra falou ao seu coração, irmãos, vem à frente. Ou será que essa palavra não falou com ninguém? Ou será que essa palavra não restaurou algo em seu coração?
Porque eu acredito na restauração de Deus através da palavra. Eu acredito naquilo que Deus faz, muitas vezes as ocultas aos olhos dos homens, mas claramente aos que acreditam e creem na sua presença. Glória a Deus, poderoso e altíssimo Deus. Eu quero te louvar nesta noite, Pai, pela tua presença majestosa. Pela tua palavra, Senhor, que ela restaura, que ela muda a circunstância. Pela tua palavra, Senhor, que trabalha, Pai, mesmo em meio às adversidades maiores. Senhor, eu glorifico ao teu nome pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua compaixão. Deus, assim como o Senhor livrou Pedro do orgulho, nos livra nessa noite de todo orgulho, Pai. Nos limpa de tudo aquilo que nos impede de sairmos vitoriosos das nossas batalhas. Pai, assim como Pedro decidiu morrer pelo Evangelho, anunciando ali o Evangelho, o reino de Deus, não um reino, Pai, terreno, mas um reino, Senhor, sobrenatural. Amatarabassaio. Espírito de Deus, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Exaltamos, Senhor, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.